Troquei meu PC Gamer e o MacBook Air M1. Pois é, rapaziada, é exatamente isso que vocês viram aí no título e eu quero trocar essa ideia com vocês. A gente falar um pouquinho melhor sobre isso e também dar um contexto, já que vocês acompanharam quem já é inscrito no canal, inclusive, deixa aí. Se você não é inscrito no canal ainda, considere se inscrever e, claro, deixar seu like e comentar aí no final do vídeo. Assiste o vídeo todo, se você não quiser assistir o vídeo inteiro, tá marcado aqui embaixo o que vai ser falado nesse vídeo. Eu quero, na verdade, trocar uma ideia bem sincera. Então vamos falar de review técnico. A gente não vai falar de dados e tudo mais, eu vou deixar aparecendo para vocês aqui na tela as especificações do MacBook que eu comprei, mas eu não quero falar de parte técnica. Eu quero falar de uma parte que normalmente eu percebo que não é muito explorada, que é o dia a dia, a realidade de quem usa um carinha como esse aqui, ó. Quem tá usando um bichinho desse aqui para criar conteúdo, para fazer suas edições e também para dizer se valeu a pena, se não valeu, por que eu de fato fiz a troca, o que aconteceu, para você também identificar se você precisa realmente trocar o seu PC Gamer ou trocar o equipamento que você tem aí agora por um MacBook. Até porque a gente sabe que a Apple é um excelente computador, é um excelente computador pessoal, desperta o desejo de muita gente e o hype dele tá cada vez maior, principalmente se você é videomaker, filmmaker. Você com certeza tem aquele camarada que é fanboy da marca, que tem tudo da Apple e fala que só dá para editar com qualidade se você tiver MacBook e que o Windows não presta. Mas vamos entender o que me motivou a trocar, primeiro de tudo. E por que eu fiz a troca, né? Por que eu saí de um PC Gamer e fui para um MacBook Air M1? O motivo, no meu caso, é extremamente pessoal. Não tem nada a ver com performance. Meu computador era um excelente computador, fazia as edições dentro de tudo que eu precisava, só que eu estava num momento de necessidade de mobilidade. Pois é, precisava de mobilidade, precisava de um notebook, ou no caso, do MacBook, para que eu pudesse ter a mobilidade de ir visitar a minha namorada que mora atualmente em outra cidade e para que eu não precisasse deixar de fazer meus trabalhos de qualquer lugar que eu tivesse, ou melhor, ter que finalizar tudo antes de viajar, o que é praticamente impossível. Eu busquei a sugestão e a sabedoria de trocar meu equipamento para ter essa flexibilidade de locomoção, de poder editar, de poder fazer minhas reuniões, enfim, atender em qualquer lugar. Aí você pode estar se perguntando, mas por que, Jorge, então, que você acabou escolhendo pelo MacBook Air M1, principalmente por ser o M1, que é o MacBook de entrada? Principalmente meu modelo, é o MacBook de entrada, que muita gente fala que não dá para editar vídeos profissionais, que você não consegue editar e blá, 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 blá. O que é uma grande mentira, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Escolhi o MacBook por uma questão meio óbvia, pessoal. Hoje no mercado nacional, vocês todos sabem quanto custam os itens da Apple. E sabem muito bem que eles também são os itens que menos desvalorizam. Logo, se eu comprasse um notebook gamer, eu com certeza, em um pouquíssimo espaço de tempo, perderia muito dinheiro. Porque a gente sabe muito bem que os notebooks convencionais desvalorizam absurdamente, principalmente os que são com o sistema Windows, já diferente do caso do MacBook, né? Eu com certeza perdi um pouquinho de performance em relação às configurações que eu tinha no meu computador, mas foi uma troca já visando o upgrade futuro para o MacBook mais forte. Eu hoje vejo que o PC Gamer, no meu caso, eu só montaria ele novamente para jogar. Caso contrário, eu não sairia mais da plataforma e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro motivo, como eu já falei, é a mobilidade. Agora eu tenho um computador, ou seja, um MacBook, um notebook pessoal, que me dá a flexibilidade de poder trabalhar da onde eu estiver. Então eu posso estar em qualquer cidade, eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir fazer tudo que eu preciso, vou poder continuar editando meus vídeos, fazendo minhas reuniões, montando meus planejamentos, sem perder nada. E outra coisa que vem também como benefício incrível da Apple, que é a plataforma, né? Então se você já tem um iPhone ou tem algum item, por exemplo, da Apple, no meu caso eu só tenho o iPhone 12 Pro, ele tem uma conexão gigantesca e, pô, que facilita demais a vida de quem já tá nessa plataforma. Eu nunca tinha tido um MacBook na minha vida, foi o primeiro que eu comprei, de fato. Cheguei a ter, considero assim, de usar bastante tempo, eu cheguei a comprar nesse meio tempo aí um MacBook mais velhinho, um MacBook Pro 2013, para eu meio que me familiarizar com ele ali, para depois eu fazer a troca definitiva do meu PC Gamer no notebook, né? No caso do MacBook Air M1. Segundo ponto, bateria, né? Bateria do MacBook, todo mundo já sabe, até quem nunca teve, já ouviu falar que a bateria do Mac é realmente infinita. E no caso do M1, eu particularmente fiquei bem assustado, porque se você não estiver editando, você consegue usar ele o dia inteiro com a maior tranquilidade do mundo, sem nenhum tipo de prejuízo de performance. E se você estiver editando, você vai conseguir editar ele fora da tomada aí, vou te falar que praticamente umas 4, 5 horinhas com tranquilidade, sem perder desempenho. É claro, eu já vi vários fóruns e existe uma grande controvérsia sobre isso, que o MacBook ligado na tomada performa melhor. Só que ele também tem uma performance incrível fora da tomada. Eu particularmente praticamente não senti
quase nada, vamos dizer assim, ou nada de diferença de performance entre um e outro, mas a bateria realmente é algo que me fez escolher por ele com certeza. Outro ponto que é um benefício, mas também é um ponto de atenção é a performance. Apesar de ser o MacBook de entrada, que é o MacBook Air, ele tem uma performance fantástica. Eu particularmente editando vídeos em 4K, até inclusive cheguei a editar vídeos em B-roll, né, que é o arquivo da Blackmagic, por exemplo, e não tive problema. Só que existem alguns pontos que eu vou falar um pouquinho mais pra frente de atenção. Por isso que eu falo que exige uma atenção. A performance dele é extremamente honesta, muito justa. Dependendo do tamanho, dependendo de qual hardware seu computador tem, possivelmente o MacBook Air ele vai ficar um pouquinho atrás e vai, de repente, te dar um pouquinho mais de tempo de renderização, talvez te exija editar ali, talvez não trabalhando com a timeline em full, mas ainda assim você consegue com uma certa tranquilidade editar, desde que você não edite com muitas faixas de vídeo ou faixas de áudio, né? Se você trabalhar com timelines mais leves, vamos dizer assim, até 5, 6 linhas ali de timeline, você vai perceber que ele vai tranquilo. Ele vai começar a se incomodar um pouquinho mais se o vídeo for ou muito longo, ou se o arquivo tiver muitas camadas de edição ali. Eu fiz o teste em dois programas de edição, que são basicamente os dois que eu utilizo. Um eu estou migrando, que eu estou saindo do Premiere pro DaVinci, e o Premiere, que já é o nativo que eu já usava. E aí são pontos que vão exigir um pouquinho mais da sua atenção, para você repensar se você precisa mesmo mudar de um PC Gamer ou do computador que você tiver para um MacBook. Outra coisa que a gente nem precisa falar muito é a questão estética, né? A gente não pode negar que a Apple sabe fazer um produto bonito, sabe fazer um produto que de fato é belo, é leve, é fino, é uma coisa inacreditável quando você olha a finura desse equipamento, a portabilidade dele. Então assim, serve, cabe em qualquer bolsa, às vezes você tem que até tomar cuidado para não esquecer que ele tá dentro da bolsa. É definitivamente um... Cara, eu realmente fiquei apaixonado, assim, né? Não tô nem falando pela marca, mas sim pela entrega. É um sistema extremamente fluido, você não percebe nenhum tipo de problema de lag, nenhum problema de travamento. Você tem a questão dos gestos da Apple também, né? Que é uma coisa que eu, honestamente, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um teclado incrível da Apple, um teclado muito foda. Eu abri mão dele pra ficar utilizando esse teclado por conta do trackpad. O trackpad da Apple, gente, não existe nenhum notebook no mundo, nada que se aproxime da sensibilidade e do que o trackpad da Apple oferece. Isso, assim, ele dispensa comentários, é uma coisa realmente inacreditável, tá? Os gestos, eles ajudam a vida da gente de uma maneira fantástica, né? Faz toda a diferença, principalmente quando você tá editando. Flexibilidade para mudar de aba, para você poder se localizar se você tiver com muita coisa aberta, é realmente uma coisa que vale a sua atenção. E eu, inclusive, estou analisando de substituir o uso do mouse em comprar o trackpad externo e ficar utilizando o trackpad externo ali como meu mouse, porque é realmente, ó, é uma delícia. Só que nem tudo são flores, a gente tem que falar também que existem os pontos negativos do MacBook. E realmente são alguns pontos que vão fazer você dar um passinho para trás e ver se você tá precisando de fato ou se você tá querendo comprar só pelo hype. Primeiro ponto, todo mundo já sabe, é conectividade. Se você tá acostumado com PC Gamer, principalmente no meu caso, que tinha um PC Gamer com uma placa-mãe que tinha mais de 10 entradas ali entre USB, USB-C, DisplayPort, HDMI, você cai no MacBook que tem duas entradas USB tipo C e uma entrada P2. É isso, galera, não tem mais nada de entrada. Logo, o que eu faço então, Jorge? Se eu uso o teclado, se eu uso o mouse, se eu uso uma infinidade de coisas, você vai inevitavelmente ter que comprar um MacBook e comprar um hub. Um hub ou uma dockzinha. Você vai ter que comprar um hubzinho ali que te dê mais portas de conectividade. E aí é para você poder utilizar seu SSD, para você poder utilizar mouse, teclado, fone, para conectar outros tipos de entrada, para descarregar sua câmera, por exemplo, enfim. Você vai precisar obrigatoriamente de um hub. E isso é assim, ó, comprou o MacBook, tem que comprar o hub. Não tem como ficar sem, você vai sofrer, você vai se irritar se você não comprar. Então saiba que você precisa ter um hubzinho aí para poder aumentar a conectividade dele. Se você também trabalha com 2 monitores no seu PC, saiba que no caso do MacBook Air M1, ou seja, no caso do Air, você só consegue conectar um monitor nele. Só dá para trabalhar com 2 monitores a partir dos modelos Pro. Então, isso é uma limitação, não é um grande problema. No meu caso, por exemplo, eu trabalhava com um único monitor, então para mim eu ganhei um, né? Então agora eu tenho a tela do MacBook, que é incrível, que é outro ponto fantástico que eu deixei de falar, uma tela incrível, só que agora eu tenho duas, né? Eu tenho a tela do MacBook e tenho mais o meu monitor, que já é um monitor incrível, que tem review aqui no canal também. Se você não viu, vale a pena e ele tá cada vez mais barato, então a oportunidade de comprar ele é agora. Esse ponto ele é bem específico, mas vale a atenção, que é o seguinte: se você tem um mouse ou um teclado USB, é importante você se atentar
atentar que se as conectividades nativas do seu mouse e do seu teclado forem do modelo 2.0, não forem dos mais velozes, dos mais atuais, você provavelmente vai perceber que o desempenho deles acaba sendo muitas vezes até impreciso determinado momento que seja. Eu, por exemplo, tenho um mouse que eu amo ele, eu adoro ele, já tem review dele aqui no canal também, que é o mouse da Fallen. É o mouse Fallen Pantera Pro Wireless. O mouse, cara, dispensa apresentações, ele realmente é muito legal, só que por ele não ter um programa nativo do macOS, o Mac ele acaba muitas vezes não entendendo muito bem ou a conectividade não fluindo da melhor maneira, principalmente quando você vai usar o scroll, por exemplo, às vezes nele não tem a precisão, você rola várias vezes o scroll ali e a tela fica dançando, fica pulando ali e acaba você percebendo que tem esse delayzinho. No uso normal, tirando o scroll para clique, tem os casos às vezes da imprecisão, às vezes clica, às vezes não clica. Eu já testei no Windows para saber se era um defeito do mouse, se ele começou a apresentar alguma coisa, e não, é realmente um probleminha ali de conectividade, então vale a atenção de vocês. Agora, se você já tem uma linha high-end, por exemplo, da Logitech, ou outros periféricos ali, como por exemplo, se tiver um Logitech MX Masters, né, o MX-S ali, que é geralmente o mouse mais indicado para edição, você provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, se você tiver algum mouse um pouco mais, não de entrada, né, porque esse mouse da Fallen já é um mouse mais pro, mas se você tiver mouse ali dessa linha mais simples, vamos colocar assim, ou de conectividades mais antigas, se atente a isso que provavelmente você vai perceber alguns engasgos e alguns probleminhas ali. Temperatura é uma coisa que você precisa prestar atenção e levar em consideração o cenário à sua volta. Se você mora numa região quente, por exemplo, ou se você não tiver um ar-condicionado, não tiver num ambiente bem refrigerado, no verão você provavelmente vai perceber que quando você estiver editando a Vera ali, a temperatura do seu Mac vai subir bastante e você vai perceber uma quedinha de desempenho. Então, o que eu digo para você é o seguinte: se você não está num lugar muito refrigerado, ou se você está numa região quente e não tem como permitir que esse MacBook ventile, né, ou tenha alguma corrente de ar, eu recomendo que vocês de fato repensem, porque isso pode ser um problema. Eu, no meu caso, não tenho ar-condicionado, moro em Maringá, uma região que é quente. No inverno, enquanto eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, é uma região que fica fria também, então agora tá no momento perfeito, ideal para usar ele. Mas eu tive que algumas vezes no verão ali, nesse comecinho de ano que foi quando eu troquei, às vezes pegar o ventilador, colocar ele direcionado pro Mac ali, para que eu conseguisse terminar as coisas assim, sem ele dar muito problema. Então, vale a atenção. Você está numa região muito quente, ele pode sofrer um pouquinho e você vai perder um pouquinho de desempenho. Armazenamento é outra coisa que vale a sua atenção. Se você está acostumado com essa facilidade de, vou trocar meu SSD, vou colocar vários SSD no seu computador, saiba que com o Mac você não pode fazer isso. Claro, você pode fazer externamente. Então, obrigatoriamente, se você comprar um Mac ali de 256, 512, saiba que você vai precisar, assim como o Hub comprou o Mac, tem que comprar um SSD. Faz muita diferença, principalmente no meu caso, que tinha um computador que já tinha um SSD de 2 TB, ou seja, eu tava com espaço tranquilo, sobrando. O que me foi um grande problema, agora que eu peguei um Mac de 256 GB, então a necessidade do SSD, no meu caso eu tive que inicialmente chegar a comprar o drive do Google ali de 2 TB para poder suprir, mas não é a mesma coisa, porque se você ligar o drive, né, deixar o drive executando ali, por exemplo, para editar os vídeos em nuvem, eu particularmente não indico que faça isso. O computador ele vai sofrer bastante, vai travar bastante e pode te dar problema. Então eu tentei, em vez de comprar o SSD externo, primeiro tentei utilizar essa navegação, coisa que eu já fazia no meu PC Gamer, né, que é de editar direto da nuvem do Google Drive. No MacBook Air M1 não foi legal, não foi uma experiência muito boa e de fato só vai funcionar legal se você tiver um SSD com uma boa velocidade e um SSD externo. Fica a deixa aí também para você comprar um SSD externo. Outra coisa que você precisa levar em consideração e não levar tão a sério os reviews que você assiste é quando eles falam sobre renderização. Eu particularmente participo de grupos, tenho pessoas que eu converso, já vi vários reviews de pessoas fazendo testes que não são os testes que você precisa levar em consideração sobre a qualidade ou o tempo de renderização, principalmente aqueles vídeos, né? Vale a pena comprar no MacBook em 2024 ou coisas do tipo? Porque é o seguinte, pessoal, só tem uma forma de você verdadeiramente saber qual é o time, né? Qual é a distância de render desse MacBook, que é testando. Eu, por exemplo, o vídeo que saiu na semana passada, aqui no canal, fiz editado 100% no Mac, evidentemente, pelo Premiere, que é um programa que nesse modelo aqui particularmente, por conta dele ser um modelo mais problemático, vamos dizer assim, mais pesado, que exige um pouquinho mais de hardware do seu computador, no Premiere, esse MacBook Air M1 não performa legal.
ele vai travar bastante, vai te dar uma chateaçãozinha ali, por exemplo. Eu tive um problema grandíssimo, altíssimo ali, por exemplo, com os arquivos da Blackmagic, não consegui renderizar em 4K, ficou dando erro pra caramba, tive que baixar plugin, o plugin não funciona legal. Então assim, eu particularmente não tive uma boa experiência com arquivos B-roll, por exemplo, aqui nesse MacBook, diferente de utilizar no DaVinci, que é um programa que ele nitidamente é bem mais otimizado e funciona assim, de uma maneira inacreditável até nesse MacBook Air M1, tanto é que eu editei esse mesmo arquivo em B-roll da Blackmagic lá no DaVinci, e aí lá foi super tranquilo. A única coisa que gerou, que deu uma engasgadinha, é quando você adiciona algum efeito do Fusion, que é como se fosse o After Effects nativo do DaVinci, que daí ele causa um pezinho a mais no vídeo, mas nada também que seja muito problemático, mas é uma coisa para você prestar atenção. Se você edita no Premiere, talvez você vai se estressar bastante com esse aqui, porque o tempo de render dele vai ser alto. Então, só a medida de curiosidade. O vídeo que saiu aqui no canal semana passada tem 19 minutos, mais ou menos umas 4 trilhas de imagem, né? 4 trilhas de vídeo e umas 2, 3 trilhas de áudio. Tem alguns efeitos de MoGraph, tem ali também algumas animações, e esse vídeo, gente, demorou 1 hora para renderizar no Premiere em 4K 24 FPS, tá? Então assim, já fica de pretexto para você não acreditar nesses vídeos que você vê por aí, da pessoa pegando um vídeo cru, jogando na timeline e apertando para renderizar. Realmente, se você fizer isso, ele vai renderizar num tempo melhor. Então, na prática, se você edita no Premiere, saiba que você provavelmente vai perder desempenho e vai demorar muito mais para renderizar. Se você edita pelo DaVinci, aí você vai ter praticamente quase nenhum problema, ele vai se dar muito bem. Eu percebi nitidamente que até umas 4, 5 talvez faixas de vídeo e faixas de áudio ali, ele vai fluir bem legal, mas se você começar a colocar mais camadas ou muito mais efeitos ali, aí ele vai começar a dar uma estranhadinha. No Premiere, mais problemático, mas se você edita no DaVinci, show de bola. Então saiba, esses testes de render que fazem na internet, não é nem por maldade, é talvez até por falta de experiência, né, da guerrilha ali, da vivência editando, mas não leve eles em consideração. Você precisa de fato pegar o Mac, editar, testar e ver com seus próprios olhos. Então já fica de review e atenção aí pra você, que você vai ganhar, vai precisar esperar um pouquinho mais. E detalhe, tá? Demorou 1 hora renderizando, aberto só o Premiere. Por isso que eu tô até migrando desse programa, que eu particularmente não aguento mais me estressar com ele, então é isso, porque olha, é estresse pra caramba. E na minha opinião, uma pergunta que eu recebi é: pra quem é esse Mac, Jorgito? Pra quem que você indica esse Mac? Honestamente, eu acho que você precisa fazer uma análise muito sincera das suas necessidades. Você tá procurando um Mac pra quê? Você tá querendo comprar um Mac para ser um computador secundário? Você já tem um PC gamer de mesa maneiro, você tem uma condição financeira bacana, tá precisando de um computador com mais mobilidade para você editar do hotel, se você viaja bastante a trabalho, ou se você tem uma situação parecida com a minha, que precisa visitar sua noiva, sua namorada, seu esposo, sua esposa, família, enfim. Se você precisa de mobilidade e quer comprar um computador secundário, eu acho que você deveria optar pelo Mac, que vai te ajudar bastante. Ah, Jorge, eu preciso utilizar ele como meu principal. Eu preciso pelo mesmo motivo que você, só que eu não tenho dinheiro para comprar ele como secundário. Eu tenho que me desfazer do seu PC Gamer. Saiba que você vai ter que abrir mão de uma coisa que você vai sentir falta no primeiro momento, mas depois você se acostuma. Não é uma mudança legal, porque eu tinha um PC Gamer muito bom, que eu podia jogar, me divertir, me distrair ali agora, e agora eu tenho um PC totalmente focado em trabalhar. E aí também é seu pensamento. Você tá pensando em quê? Você tá mais focado em trabalhar ou tá preocupado em jogar? No meu caso, no meu momento de vida, eu tô mais preocupado em ganhar dinheiro e construir minhas coisas, então, pra mim, jogar nesse momento não é nada que faça diferença. Mas se você tem essa questão, esse apego, por exemplo, para essa necessidade, talvez o Mac não seja o caminho. Eu, por exemplo, não tive essa opção financeira de ficar com o meu PC Gamer e comprar o Mac. Eu precisei abrir mão do meu PC Gamer e, com o dinheiro dele, completar mais um pouco para pegar o Mac, porque eu estou investindo o meu dinheiro e meus ganhos e outras coisas mais importantes, e eu não podia abrir mão disso, né? Então eu não comprei por hype, não comprei por nada, eu comprei 100% pensando até em não perder dinheiro, né? Até por isso a escolha de optar em comprar, de repente, um computador um pouco mais fraco do que um notebook gamer pelo mesmo valor, só que sabendo que daqui 1 ano, por exemplo, se eu precisar vender ele, eu provavelmente não vou perder absolutamente nada, já que eu comprei um computador que tá novinho, né? Eu comprei um MacBook que tá ali com seus 40 ciclos, né? Quando eu comprei ele, então tinha toda essa tranquilidade de poder ter uma longevidade maior também. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu não considero nem que esse vídeo é
para indicar que você compre ou não, é mais para talvez tirar as dúvidas que quem tá pensando em pensando em comprar o seu primeiro, ou tá pensando em trocar o PC Gamer para comprar um MacBook. Eu, particularmente falando agora já adaptado ao MacBook, já que eu tô com ele há mais ou menos 1 mês e meio, quase 2, eu não voltaria para a plataforma Windows. Eu particularmente adorei essa interface, adorei o sistema deles, a fluidez de trabalho, todas as coisas que ele oferece, e dificilmente voltaria a utilizar o Windows. A não ser que eu quisesse comprar um computador para jogar, aí eu compraria um para jogar e continuaria utilizando o MacBook, que é o meu caso. Eu pretendo até o final do ano, se tudo correr bem, fazer um upgrade, pegar um MacBook Pro M1 Pro ali de 16 de RAM, 1 TB de SSD ali, pegar um negócio um pouquinho mais parrudo, para daí poder ficar bastante tempo sem me preocupar. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que tenha ajudado vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal e achou que esse conteúdo vale a sua inscrição, considere se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Seus comentários, se você passou por alguma situação, alguma coisa que eu não falei aqui, alguma coisa que você discorda, enfim, vamos trocar uma ideia sobre esse tema que eu acho que vale sempre a pena. A gente tá falando sobre os casos práticos, né? Que é sobre quando a pessoa pegou, utilizou de fato ele a Vera ali e pode trazer um conhecimento de causa para vocês. E é isso. Tamo junto, um grande abraço, te vejo na semana que vem. Valeu!